Vejam que Jesus queria saber quem ele era para a população em geral, depois para os apóstolos. Quem ele era para os apóstolos? E Pedro, assumindo a frente, ele acaba dizendo que Jesus é o Cristo. Queridos amigos e amigas, alegre domingo, abençoado domingo. É domingo e é o último dia do mês de junho, 30 de junho. E olha só, o dia de São Pedro e São Paulo foi ontem no calendário assim, né? No calendário litúrgico, a igreja no Brasil sempre passa festas importantes para o domingo. Então hoje a igreja celebra no Brasil São Pedro e São Paulo, as duas colunas fortes da igreja, né? Pedro, o sucessor, né, do Senhor, e o primeiro Papa. Paulo, o apóstolo das nações, pela empolgação, pela formação de comunidades. Então, duas colunas muito fortes da igreja que sustenta a caminhada de geração em geração, né, na sucessão dos papas e assim por diante. Que bom estarmos juntos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste domingo, 30 de junho, é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia dedicado a São Pedro e São Paulo, liturgicamente dedicado a São Pedro e São Paulo, o Evangelho ele nos apresenta uma clareza de vida na medida em que a gente precisa também ter clareza de quem é Jesus em nossa vida. E olha só, Jesus pergunta para os apóstolos: o que as pessoas estão dizendo de mim? Então, os apóstolos foram dando retornos. Uns dizem que é Jeremias, outro que é um profeta que voltou, e vão dizendo várias coisas, né? Então Jesus ouve esses conceitos que a população em geral tinha para com Jesus. Mas Jesus vai um pouquinho mais longe e ele pergunta para os apóstolos. Vamos lembrar que ele tinha escolhido os apóstolos, né? Escolheu os 12, preparou os 12, né? E vejam que um não conseguiu se preparar, que é Judas Iscariotes, né? E Jesus queria saber deles o que ele representava para eles. Por quê? Porque
Tinha o risco, assim, deles verem Jesus como um líder e não verem Jesus como o enviado de Deus, como o próprio Deus presente no mundo através do Filho Jesus. E aí Jesus pergunta, e vocês, o que dizem de mim? Certamente um disse isso, outro aquilo. Pedro, olha a liderança de Pedro. Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus faz uma observação para ele, diz para ele, olha, essa tua resposta, vamos falar com a nossa linguagem, esta tua resposta não é uma resposta que veio só de constatações humanas, não é uma resposta que brotou de uma pessoa, mas é uma resposta que o próprio Deus colocou no coração. E colocou no coração de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então aí estava o reconhecimento de quem era Jesus. Vejam que Jesus queria saber quem ele era para a população em geral, depois para os apóstolos. Quem ele era para os apóstolos. E Pedro, assumindo a frente, ele acaba dizendo que Jesus é o Cristo. É bonito este evangelho. É bonito porque também para nós Jesus pergunta hoje, e você, Jaime? E você, Portela, você, Edilson? Quem eu sou para vocês? Ter fé é muito mais do que saber os mandamentos, saber as orações. Ter fé é carregar Jesus consigo ao ponto de praticar aquilo que Jesus praticou. Ao ponto de praticar aquilo que Jesus praticou. Então, olha que profundo que é tudo isso, né? E se nós olharmos, Pedro se destacou e ele tinha firmeza, muita firmeza. Por isso que Jesus diz, tu és Pedro, tu és pedra. Dizendo o quê? Que ele era uma rocha firme e que sobre a qual ia constituir a igreja e as forças do maligno não teriam e não têm poder de destruí-la. Mas também nós temos Paulo. Paulo não conviveu direto com Jesus, mas ele conheceu Jesus. Ele recebeu um milagre, ele tinha ficado cego e ele recebeu um milagre. Bom, quando ele se encontra com Jesus, né? Quando ele descobre quem foi Jesus, ele começa a trabalhar para Jesus. E aí que nós temos no Novo Testamento 13 cartas de São Paulo, que ele ia num lugar, formava uma comunidade, voltava, aí não podia ir de novo naquela comunidade, escrevia uma carta, por isso que nós temos tantas cartas, né? Cartas de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, carta a Tessalonicenses, vai aos Romanos, né? As diferentes cartas que Paulo escreveu. Tudo sempre tendo como objetivo reavivar a vida de fé. Então, no dia de São Pedro e São Paulo, vamos lembrar, Pedro tem a chave. Então é com ele também que nós vamos entrelaçando buscas e sonhos para um dia alcançarmos o reino dos céus. Mas também temos Paulo, então nós precisamos de Pedro, a firmeza da fé, mas precisamos de Paulo como encantamento, a alegria. Vivamos com alegria. Obrigado, Senhor, pelo mês de junho. Obrigado por essas duas figuras ímpares, Pedro e Paulo. Obrigado pela nossa fé. Agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que o Senhor nos cuide, nos proteja e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo. Paz e bem, santa alegria.